Pronome, aquela palavra que muitas vezes confunde, porque ela é a palavra que acompanha ou substitui aquele que a gente já estudou, que é o substantivo. Então, se você quer aprender o básico sobre pronomes, fica nesse vídeo, porque você vai aprender boas dicas para aprender a identificar, né, e reconhecer cada um dos subtipos dos pronomes. Então, vamos comigo aqui para a tela do computador. Pronome é a palavra que acompanha ou substitui o substantivo, gente, indicando posse, discurso ou posições. Tá certo? No geral, eles têm 7 classificações. Eu já deixei aqui esquematizado para só ir explicando a vocês aqui na tela do computador, tá? Os pronomes pessoais são os que a gente, no início, é o que a gente mais estuda. São os pronomes pessoais do caso reto e os do caso oblíquo. Para quem vai fazer concurso, eu sempre digo que o principal é o oblíquo, até porque tem um assunto que a gente vai ver lá na frente, chama colocação pronominal e suação de pronomes oblíquos. Existem regras específicas em relação a eles. Além disso, o pronome oblíquo é o que é muitas vezes confundido, anota essa dica, com o artigo. Porque aqui a gente tem o O, a gente tem o A, e o O e o A, vocês sabem que pode ser artigo, mas quando ele acompanha o substantivo, e aqui não. O pronome oblíquo, eu falei lá no vídeo de artigo, o pronome oblíquo ele vai estar acompanhando verbos, por incrível que pareça, tá? Então, ó, a, até, ti, sé, si, comigo, contigo, por aí vai, li, o li cai muito em prova, né? Então, são pronomes pessoais oblíquos. E os do caso reto são aqueles mais conhecidos, aqueles que a gente usa para conjugar os verbos, né? Eu, tu, ele ou ela, né? Nós, vós, perdão. Vós, eles ou elas, né, que a gente usa muito na conjugação verbal. Primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Os possessivos são aquelas palavras que dão ideia de posse. Se eu digo esta caneta é minha, esse minha está dando ideia de posse. Então, a gente vê muito meu, a gente vê muito minha, a gente vê muito seu, sua, se for na segunda pessoa, teu, tua, né? São pronomes que dão ideia de posse. Os demonstrativos, eles demonstram algo. Isso cai muito em prova, gente, os pronomes demonstrativos, porque tem um assunto que eu, inclusive, vou gravar um vídeo aqui depois sobre isso, que é o sentido endofórico ou exofórico da palavra. E vocês vão ver que quando eu for desse assunto, eu vou falar muito de pronomes, né, que eles se referem a termos ditos anteriormente ou termos ditos posteriormente. E os pronomes demonstrativos, eles sempre se referem a alguém, a alguma palavra que foi dita ali, porque eles demonstram mesmo algo, né? E, por exemplo, se eu digo este, esse, aquele, pode ser também esta, essa, aquela, né? Isto, isso, aquilo. Uma diferença importante que é bom você anotar, que muita gente não sabe, às vezes cai em prova, é se eu vou usar justamente este com T, ou esse com S, ou aquele. Vamos gravar e aprender de uma vez por todas essa diferença. Se eu digo assim, olha, esta caneta que eu estou segurando na mão, veja que esta com T, eu falo porque está perto de quem está falando, está perto de mim. Agora, se eu digo assim, esse celular na sua mão, esse está se referindo a quem, quando a gente usa esse, é porque a pessoa que está ouvindo é que está próximo do que a gente está demonstrando. Então, esse celular é seu, se eu falar isso, eu tenho que dizer esse, porque eu estou me referindo ao celular que está perto de quem está ouvindo e não de quem está falando. O T é perto de quem está falando. Agora, aquele, se eu digo assim, aquele carro lá fora é meu, aquele se refere a quando algo está longe tanto de quem está falando, como também de quem está ouvindo, tá certo? Então, anota essa dica aí, porque às vezes cai em prova. Os pronomes relativos são os queridinhos dos professores de redação. No geral, o conceito de relativo são palavras, né? São palavras que são usados, vou até anotar aqui, tá? Para que não haja repetição, né, repetição de palavras, né, no texto. Então, a gente usa os pronomes relativos para justamente fazer a coesão, né, a coerência ali do texto. Então, quem são esses pronomes relativos? Vou botar aqui como exemplo, né, o que, o qual, cujo, tá? São pronomes relativos. E anota uma dica importante. O que pode ser também uma conjunção. E como é que eu sei que o que é pronome ou o que é conjunção? O que ele vai ser pronome quando ele se referir a um termo anterior dito lá no texto.
Então, aquela é a aluna que passou no vestibular. Esse que está se referindo à aluna. Então, eu sei que ele é um pronome, tá? Agora, se eu digo assim, acho que vou passar, esse que aí, ele não está se referindo a ninguém. Então, ele não é pronome, tá, gente? Ele é conjunção, que é um outro assunto que a gente vai estudar. No geral, a dica básica é, sempre que o que puder ser substituído por o qual, aí ele realmente é um pronome. Outra diferença que você tem que saber aqui em pronome relativo, uma dica, é que cujo, ele dá a ideia de posse. Muitas vezes a pessoa fala, estaria certo eu dizer, aquela é a aluna cujo passou no concurso, ou aquela é a aluna que passou no concurso. O certo é o que e não cujo. Porque o cujo dá a ideia da pessoa ter posse de alguma coisa. Agora, se eu digo assim, aquele é o carro que comprei ou aquele é o carro cujo comprei? Aí o cujo se encaixa melhor, porque o carro é propriedade minha, é posse. Então eu poderia dizer que aquele é o carro cujo eu comprei, tá certo? Então cujo, ele dá a ideia de posse, as provas gostam de fazer conclusão achando que ele é o ideal. O interrogativo, gente, é o mais fácil, né? Utilizado aí no início de frases interrogativas, né? Quem, quando, onde, né? Outra diferença que eu vejo muito cair em prova, que os professores gostam de colocar, a diferença de onde e aonde. Você sabe a diferença? Pois é, onde representa lugar fixo e aonde representa lugar variável, representa movimento. Então, se eu pergunto assim, aonde você vai, é o A na frente, porque é o movimento da pessoa. Agora, se eu disser onde você mora, não pode ter o A, porque onde você mora é um local fixo, tá certo? Os pronomes indefinidos, o próprio nome está dizendo, são palavras, às vezes a gente pega uma frase que a gente não sabe dar a classificação gramatical. Poxa, será que é um substantivo? Será que é um pronome? Será que é um advérbio? São aquelas palavras realmente indefinidas, que a gente não tem um conceito para elas. Por exemplo, tudo, ninguém, alguém, qualquer, nada. São várias palavras que ela não tem um significado fixo e são pronomes indefinidos, tá bom? Para finalizar o nosso vídeo sobre pronomes, vamos falar daquele que a gente aprendia lá na infância, que é o pronome de tratamento. Então, olha só, aqui na tela, né? O último que eu coloquei é o pronome de tratamento, que é Vossa Majestade, Vossa Senhoria, Vossa Alteza, depende a pessoa que ele está se referindo. Senhor, senhora, você, Vossa Majestade. No geral, vocês vão perceber que esses 7 tipos de pronome que eu comentei aqui, eles vão ser muito comentados lá na frente. E quando eu for gravar os vídeos mesmo para concursos, vocês vão perceber como é que esse assunto pode ser cobrado em prova. Esse vídeo foi justamente para você que não sabia, que não lembrava, né, dos tipos de pronome, o que era um pronome, para você ter aí uma base. Mas tem várias coisinhas lá na frente sobre pronomes para a gente aprender. Mas não esquece de fixar aquelas dicas que eu falei, tá? Do esse, do aonde, do onde, tá? Porque isso cai muito em prova. Até o próximo vídeo.